O STF decidiu no tema de número 599 sobre a acumulação do auxílio acidente ou auxílio suplementar com benefícios de aposentadoria. E para compreender esse caso, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem três benefícios por incapacidade. O primeiro é o benefício de auxílio acidente, que ele é destinado àquela pessoa que sofre uma redução, uma limitação da sua capacidade de trabalho. Portanto, ele vem adoecer e, após a consolidação dessa lesão, ele ainda fica com uma redução da capacidade de trabalho, então ele recebe um benefício para compensar essa sua perda de produtividade. E esse benefício vai ficar sendo mantido enquanto ele tiver essa limitação da sua capacidade de trabalho. Outro benefício é o auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, que é para aquela pessoa que está incapacitada de trabalhar de forma total ou parcial. Total é quando ela está incapacitada para todo e qualquer trabalho, só que nesse caso do benefício por incapacidade temporária, por um tempo apenas, né? Ou, eventualmente, também há a possibilidade de conceder benefício por incapacidade temporária para aquele que está incapacitado permanentemente, mas apenas parcialmente, ou seja, ele pode se reabilitar para alguma outra atividade que ele não exercia antes de adoecer. E, por fim, temos o benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, que é para aqueles que estão incapacitados para toda e qualquer atividade e de forma permanente. Então, é comum, na verdade, o segurado adoecer, primeiramente, receber um auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária e, após ele se recuperar, por exemplo, se ele sofreu um acidente de moto ou de carro no percurso para o trabalho, depois de ele se recuperar desse acidente, por vezes ele fica com uma limitação, por exemplo, numa perna, e aí ele vai ficar recebendo um auxílio-acidente após a consolidação da lesão. Essa situação é bem comum, na verdade. E a questão é, se ele recebe um benefício de auxílio-acidente, se ele venha a se aposentar depois, por idade, por exemplo, se ele pode manter esse benefício de auxílio-acidente. E antes da atual lei de benefícios, a gente tinha a lei 6.367 de 76, que chamava o auxílio-acidente, na verdade, de auxílio suplementar. Ele tinha um outro valor, atualmente o auxílio-acidente é de 50% do salário de benefício, na época era de 20%, e antigamente dizia a norma que ele cessava com a aposentadoria do acidentado. Mas a lei de benefícios, a lei 8.213, ela veio com a norma originária, né, na sua redação originária, que permitia a acumulação com outros benefícios, inclusive com a aposentadoria. E, no entanto, a partir da medida provisória 1596 de 97, convertida na lei 9528 de 97, passou a vedar a acumulação com a aposentadoria. E aí ficou a discussão se a pessoa que recebia o auxílio suplementar, portanto concedido antes da lei de benefícios atual, se essa norma aqui se aplicaria a ele também. E antes de prosseguir, é importante relembrar que o STJ e a TNU já possuem temas sobre o assunto. O STJ tem o tema 555, que é no mesmo sentido do tema 85 da TNU, que apontam que apenas é possível acumular o auxílio acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante e o direito à aposentadoria já aconteceram antes da alteração normativa pela medida provisória 1596/97, convertida na lei 9.528 de 97. E sobre a data em que a lesão aconteceu, se ela foi antes ou depois da alteração normativa, o critério para se definir qual foi a data é a aplicação do artigo 23 da Lei de Benefícios, e isso aqui está no tema 556 do STJ, que o artigo 23 da Lei de Benefícios diz que será a data do início da incapacidade, da segregação compulsória ou a data do diagnóstico, o que acontecer primeiro entre esses fatos aqui, certo? Então, ou seja, o STJ e a TNU já aplicavam
o princípio do tempus regit actum, que diz que os benefícios são regidos pelas normas vigentes na data em que a pessoa preencheu todos os requisitos para o gozo dele. Então, no caso aqui da acumulação de benefícios, a norma aplicável é a norma que vigia quando o segurado preenchia os requisitos dos 2 benefícios. Então, só quando ele já tinha a lesão e ele também já tinha o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria é que vai ser possível analisar o direito à acumulação, tá certo? E o STF agora, no tema 599, foi nesse mesmo sentido, né? Primeiramente, ele disse que o auxílio suplementar, que tinha sido criado antes da atual lei de benefícios, ele foi incorporado pelo atual auxílio acidente e disse que, então, o auxílio suplementar vai sujeitar as mesmas normas, ou seja, aplicando o tempus regit actum e pelo que quem recebia o auxílio suplementar apenas poderá acumular com aposentadoria se o direito à aposentadoria já tinha sido preenchido antes da alteração normativa pela medida provisória 1596 de 97. Tá certo? Então foi num sentido muito semelhante ao que o STJ e a TNU já tinham definido anteriormente. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e clique no botão de curtir. É muito importante esse ato para ajudar o canal a continuar a crescer e até mesmo eu saber que estou indo aqui no caminho certo, que tem alguma relevância isso que estou fazendo aqui. E sobre o caso concreto aqui, analisado pelo STF, era o de uma pessoa que recebia o auxílio suplementar desde 1982, no entanto, a aposentadoria por invalidez que ele veio a conseguir apenas aconteceu em 2005, portanto ele teve algum tipo de acidente, alguma lesão incapacitante nos anos 80 e ficou com a limitação para o trabalho, ainda conseguiu trabalhar até 2005, quando ficou permanentemente incapacitado. Só que isso aqui foi depois da alteração normativa, né, da medida provisória, que é de 97. O segurado tinha conseguido, na primeira instância e na segunda, na Justiça Federal, o direito ao acúmulo de benefícios, porque lá se considerou como critério a data da obtenção do auxílio suplementar. E aí o STF, nesse caso, afastou isso, né, dizendo que o direito ou não ao acúmulo apenas pode ser verificado, nesse caso aqui, em 2005, quando já era vedado o acúmulo, portanto, essa pessoa teve o direito negado de acumular os 2 benefícios. Então, provavelmente, vai manter apenas a aposentadoria por invalidez, porque é o benefício mais favorável. E a tese ficou redigida nos seguintes termos: o auxílio suplementar concedido à luz do artigo 9º da Lei 6.367 de 76 é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei 8.213 de 91 e antes de 11 de novembro de 97, quando entrou em vigor a medida provisória 1596 de 97, convertida na Lei 9.528 de 97. E aqui ainda cabe mais um destaque, que é essa informação aqui de que a aposentadoria tem que ter sido preenchido o requisito já após a Lei 8.213, porque, como eu disse antes, a Lei 6.367 de 76, ela vedava o acúmulo com a aposentadoria. Então, apenas após a Lei de Benefícios que passou a ser permitido, no entanto, depois passou a ser negado, né? Então, tem que ser entre a vigência da redação originária da Lei de Benefícios e a alteração normativa. Então, ficou aí esse espaço entre 1991 e 1997, na verdade, 11 de novembro de 97, né? Até para a pessoa preencher os requisitos aos 2 benefícios. Portanto, parece que são poucas pessoas que, na verdade, vão preencher os requisitos para a acumulação do auxílio acidente ou do auxílio suplementar com aposentadoria. É isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma vez, se gostaram do conteúdo, se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Espero por vocês no próximo vídeo. Até a próxima!